primeira coisa que a gente tem que aprender para importar um arquivo de Word para dentro do InDesign e para poder fazer a diagramação desse documento depois são as formas e os comandos, melhor dizendo, as possibilidades de comandos que a gente utiliza para fazer isso, tá? Eu costumo usar muito atalhos de teclado, então o comando para isso é Ctrl D, e aqui está o comando Place, que ele aciona aqui em cima, ó, Place, certo? E esse comando serve para importar qualquer tipo de arquivo ou os arquivos possíveis de se importarem para dentro do InDesign, para dentro de um documento que está sendo diagramado no InDesign. E um dos tipos é o doc ou docx, né, que são os documentos de Word. Eu vou desmarcar essa opçãozinha aqui, que essa opçãozinha a gente vai ver essa opção aqui, ó, Show Import Options, certo? Essa opção aqui eu vou deixar para mostrar para vocês depois, com mais calma, porque tem bastante coisa para a gente ver aqui. Então, por enquanto, a gente importa aqui. E aí ele vai fazer essa coisa muito legal aqui, que ele vai, no cursor do mouse, ele vai gerar essa miniatura do texto. Isso aqui, o que está aqui nessa miniatura já é o que está no texto do Word mesmo, tá? Então isso é muito bom para a gente se certificar que a gente pegou o arquivo correto, por exemplo, tá? E bom, aí eu vou clicar aqui em qualquer lugar da página e ele vai importar. Primeiro detalhe que a gente tem que ter em mente. Reparem que ele criou aquele quadradinho vermelho com o mais vermelho do InDesign, que significa que este quadro de texto aqui, ele tem mais conteúdo dentro dele do que está aqui. Então se eu clicar nesse quadradinho aqui, ele vai gerar mais uma miniatura de texto, e aí eu posso criar um quadro de texto aqui que vai ter a continuação desse texto ali, basicamente, certo? E bom, eu poderia a partir disso criar páginas novas aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Opa! Layout, Pages, Add Page, por exemplo, clicar aqui de novo, e assim eu faço sucessivamente, adicionando páginas e adicionando conteúdo. Só que existe uma maneira mais eficiente, até porque, por exemplo, se a gente estiver diagramando um livro de 500 páginas, isso se torna muito inviável. Então, qual é essa forma de fazer? Eu vou deletar o conteúdo aqui, vou acionar Ctrl D de novo. Eu me esqueci de mostrar para vocês que, além do Ctrl D, eu posso vir aqui em File e Place, tá? E vocês vão ver aqui que no File Place vai estar exatamente o Ctrl D que eu falei para vocês. E quando eu vou importar o documento do Word, eu vou dar um zoomzinho aqui de novo, ele vai dar o erro da fonte, ok. Reparem que eu vou apertar agora a tecla Shift e vai ter uma pequena mudança no cursor do mouse. Ó, ele fez aquela seta curva. O que isso significa? Deixa eu dar um zoom out aqui e vou fazer rodar esse comando. O que esse comando segurando Shift significa é que ele vai criar páginas, a quantidade de páginas necessárias para que todo o conteúdo daquele documento de Word seja inserido aqui dentro. Ele vai criar essas páginas automaticamente, conforme a gente configurou o nosso documento do InDesign. Só que, deixa eu deletar isso aqui de novo. Tem alguns detalhes que eu preciso mostrar para vocês. Na hora de importar, a gente precisa se certificar que... Primeiro, deixa eu deletar isso aqui, que é lixo. Depois eu vou explicar por que isso aqui é lixo e por que isso aqui está aqui. Mas tenham sempre em mente, isso eu vou frisar muito em todos os tutoriais que eu fizer de InDesign da minha vida. O InDesign é um software que vocês precisam fazer uso dos estilos, tanto de parágrafo quanto de caractere. Esse é o grande lance do InDesign, tá? Ou um dos, né? Mas se não ou talvez uma das maiores ferramentas dentro do InDesign é exatamente a estilização. O Word também tem estilos, é mais ou menos a mesma lógica, mas aqui dentro é muito mais robusto, muito mais controlável, muito mais flexível e, enfim, uma série de fatores que fazem com que o uso de estilos aqui dentro seja extremamente necessário. Então, sempre que vocês tiverem algum tipo de formatação, por mais pontual que ela seja, utilizem estilos, tá? O que acontece? A gente pode criar estilos de parágrafo, que são, como o próprio nome diz, para textos maiores, como parágrafos, por exemplo, que seria o exemplo mais óbvio, mas também a gente usa estilos de parágrafo para estilo de subtítulo, de subsubtítulo, enfim, aquela hierarquia textual toda que a gente faz no nosso planejamento gráfico quando a gente está fazendo um projeto gráfico mesmo, ou uma diagramação, enfim. E tem os estilos de caractere, que são para formatações mais pontuais, por exemplo, os itálicos, os negritos, os superescritos para notas de rodapé, mas também
para coisas mais específicas. Por exemplo, eu fiz uma categorização estilística para certas palavras. Então, para certo tipo de destaque, eu uso o meu texto amarelo com fonte tamanho 24, que é uma forma que um dos personagens do meu livro de literatura que eu estou fazendo, que eu estou diagramando, ele fala desse jeito e eu quero simbolizar isso a partir desse estilo. Então, eu criei um estilo de caractere. Tá? Existem N funções que a gente pode utilizar, algumas inclusive para automação de certos fluxos de trabalho, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente com calma. Tá? Falei tudo isso agora porque tem um detalhe muito importante na hora de importar do Word, que é o seguinte. Vamos supor aqui, eu vou criar um estilo de caractere rapidinho aqui, um estilo de caractere itálico, que é para todos os meus itálicos no texto, certo? Criei aqui. Na hora que eu importo um texto, vamos de novo no Ctrl D aqui, reparem que eu mantive aqui, ó, o estilo de caractere itálico selecionado, ele está azulzinho aqui, tá? Na hora que eu importo, vamos fazer aqui, eu nem vou fazer o Outflow, aquele que é para criar páginas automaticamente, porque eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Reparem que ele deixou tudo em itálico, e ele deixou tudo em itálico com o estilo de caractere em itálico. E isso é muito problemático, porque eu precisaria, por incrível que pareça, para quem já conhece mais ou menos essa função que eu vou mostrar, eu precisaria que isso aqui fosse um local override, tá? Ou então uma formatação local, uma formatação direta no texto, tá? Para quem não sabe o que é isso, a gente vai ver isso em outro tutorial, mas eu vou explicar por que isso aqui é problemático. Por quê? Se tudo está com este estilo itálico e não formatado diretamente aqui em cima, porque eu também poderia, né, selecionar um texto aqui, um texto qualquer que está sem o itálico, né, e ao invés disso botar o itálico diretamente aqui nas propriedades de texto. Qual é a diferença? A diferença é que agora vamos fazer isso agora aqui ao vivo, digamos assim. Augusto aqui tá com o itálico diretamente, tá? E o Steiner aqui, não sei se é assim a pronúncia, ele vai estar com o itálico com estilo, certo? Aqui significa que eu apliquei um estilo de caractere, e aqui eu apliquei uma formatação direta, lá em cima, tá? Agora, reparem que lá no estilo de parágrafo básico, que é esse aqui, ele acionou um botãozinho aqui embaixo, ó, Clear Overrides, tá vendo, ó? Clear Overrides. O que isso significa? Esse botãozinho aqui, ele vai limpar as formatações diretas, como essa que eu fiz no Augusto. Então, quando eu clicar aqui, ó, o Augusto saiu fora e o Steiner ficou ali com o itálico bonitinho. Por que ele não saiu? Porque ele está com o estilo aplicado. A gente vai ver isso com mais detalhes em outro tutorial, mas só para vocês terem ideia de como é que funciona isso, tá? Em geral, é isto aqui que a gente quer, mas na hora de importar é o contrário. Por quê? Porque quando a gente tem isso aqui tudo com um estilo de caractere, a única forma que a gente tem para tirar isso aqui do estilo de caractere é ou botando aqui outro estilo, e aí ele vai manter aqui, na verdade, o estilo de caractere aplicado, ainda está com o estilo itálico, ele só está formatado de maneira direta lá em cima, e ele criou esse maisinho aqui, tá? Que é um override também, que a gente poderia limpar ele também, tá? Mas, quando eu tiro o itálico daqui, coloco none, tá? Que aí eu fiz da maneira correta agora, ele tirou todos os itálicos, inclusive os que eu precisava que estivessem aqui, tá? Então isso é um problema. Então só tô mostrando isso para alertar vocês que quando a gente for importar algum documento do Word, sempre deixem no none, tá bom? É só isso. Então vamos deixar agora no none, e agora é que chegou a parte mais bacana, que é aqui, ó, Show Import Options, tá? Não é tão difícil isso aqui, tá? Ele vai abrir uma janelinha agora aqui, mas a gente precisa ter um pouco de atenção aqui. Vou selecionar o arquivo e vai abrir esta janelinha aqui. Primeira coisa, a gente pode, tudo que a gente for configurar nessa janela agora aqui, de importação, a gente pode criar um preset, uma pré-configuração. Então, tudo que eu for clicando aqui, mexendo do jeito que eu quiser, eu depois vou nesse botãozinho aqui, Save Preset, e boto o nome que eu quiser. Por que isso é legal?
porque eu posso estar trabalhando em várias revistas diferentes ou vários livros diferentes e cada um tem a sua particularidade, e aí eu crio pré-configurações para cada um, isso aí vai me facilitar no meu fluxo de trabalho mais para frente, tá? Por enquanto aqui eu não tenho nenhum, que eu deixei tudo limpo. Primeira seção que eu queria mostrar para vocês aqui do Show Import Options é o Include aqui, né? Incluir o que eu quero que venha junto quando eu for importar, que é tudo que tem de texto, tá? Isso aqui a gente pode deixar dessa forma mesmo, porque tudo que algumas coisas que porventura não precisem estar no texto que vai ser diagramado, a gente pode tirar depois, sem problema nenhum. Essa opçãozinha aqui é muito legal, Use Typographer's Quotes, que são aquelas aspas reais, digamos assim, as aspas que começam com um desenho no início e no fecha aspas inverte o desenho, né? Esse estilo de aspas é o correto, tá? Aquele outro estilo de aspa, que são as aspas retinhas, que até na gringa chamam de dumb quotes, né, ou aspas burras, na verdade elas são chamadas de aspas burras porque elas geralmente são utilizadas de uma maneira burra, né? Porque aquelas aspas, que não são aspas na verdade, aqueles traços eles servem para identificar unidades de medida, como polegada, por exemplo. E aí aqui a terceira seção dessa janela é o formatting, né, ou formatação. Tem duas formas da gente importar os estilos do Word, na verdade, já adiantando aqui um pouquinho, né? O Word, quando a gente importa o documento do Word, a gente importa o texto, propriamente dito, mas a gente também pode importar os estilos que a gente pode criar lá dentro do Word, que quase ninguém usa, mas, enfim, se alguém aí usa, saibam que são esses os estilos que a gente importa do Word, tá? E aí tem duas formas. Tem a forma daqui de cima, que eu já tinha deixado marcado antes, que é a que eu uso, assim, 99% das vezes, que é o remover estilos e a formatação do texto, mas preservar os local overrides, ou as formatações diretas, tá? As formatações locais. Isso aqui é muito importante porque essa opçãozinha aqui a gente sempre tem que deixar marcadinha, porque essa opção mantém os negritos, os itálicos, etc, etc, etc. Que a gente vai precisar depois na hora de configurar os estilos. A gente até poderia usar essa segunda opção aqui, mas eu diria que não só ela é muito mais complexa, ser complexo não é o problema, mas além dela ser complexa e mais difícil de mexer, e mais detalhes para a gente se dar conta, a gente poderia, por exemplo, aqui fazer uma importação customizada, né? Fazer um mapeamento dos estilos, né? Então nesse mapeamento dos estilos aqui, a gente vai ter duas tabelas e a gente vai dizer assim: bom, para este estilo do Word, coloque tal estilo no InDesign, tá? E fazer de uma maneira mais ou menos automatizada. Só que, primeiro, para isso, o teu arquivo já tem que estar com um planejamento de estilos já muito bem estabelecido. E segundo, e aí sim é o meu argumento central nisso, dá pau. Sempre dá problema, tá? Então eu prefiro deixar aqui, até porque existem outras maneiras de fazer essa configuração e fazer esse controle desses estilos depois mais eficientes, tá? Que eu vou mostrar para vocês em outro momento. Então tá tudo ok aqui, simples, né? Mas a gente tem que entender como é que funciona primeiro. Agora a gente enxergou tudo aqui, tá simples, mas só para a gente entender como é que funciona esse rolê aqui. Então ok, e tudo ok como foi antes, certo? Ele não criou parágrafo nenhum, mas ele criou alguns estilos de caractere aqui, que isso aqui é lixo, tá? Eu não sei por que ele traz isso pra cá, ele sempre traz, mas geralmente, inclusive, ele nos facilita porque ele bota uma pastinha aqui e tal, e uns estilos meio que vazios ali, tal, que a gente pode salvar. Esse botãozinho aqui é para salvar o estilo se a gente quiser, mas como ele tá vazio, então isso aqui a gente tira porque não tem importância nenhuma, não tá aplicado a nada. É meio que um bug, meio que uma forma como o InDesign é programado, enfim, mas não tem problema, isso não nos atrapalha muito. Então, aí depois que está importado, a gente vai começar a configurar os estilos, como eles devem ser, e a corrigir erros, tudo de maneira automatizada. Isso é muito importante a gente ter sempre em mente que o computador basicamente serve para fazer tarefas repetitivas por nós, né? Eu sempre tenho uma regra na minha cabeça, que é, se eu estou no computador e eu estou fazendo uma tarefa muito repetitiva, é porque eu estou fazendo errado. É porque existe alguma maneira do computador fazer aquilo por mim. E com estilização não deixa de ser isso também, uma série de detalhes, mas isso a gente vai ver em outro momento, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro tutorial aqui e um abraço para vocês.